Olá, meus amigos. Estou aqui novamente para gravar este vídeo com o tema escolhido a dedo. Eu estava aqui pensando um pouco sobre a minha vida profissional e como é que eu cheguei até aqui, né? Foram várias decisões, mas nem sempre foi assim tão rápido e assertivo. Foram várias dúvidas, mas durante muitos sonhos, muitas idealizações de projetos, depois que eu decidi o que realmente eu queria, eu comecei a fazer tudo diferente. Mas durante muitos anos da minha vida, eu era o tipo daquela pessoa, o sonhador. Eu sempre tive muitas ideias, eu sempre tive muita vontade de criar algo, de ter uma empresa própria, de fazer cursos, pós-graduações, de fazer MBA, de estudar fora, de pensar em tocar um instrumento, de ter uma equipe, ser gerente de uma equipe comercial. Tudo isso foram vários projetos, vários anseios que eu estava sempre muito aqui, na mente. Depois eu comecei a entender que não poderia ficar desta forma. Eu precisaria registrar. Então, comecei a desenhar todos os meus projetos. E esses projetos ficavam aonde? Na gaveta fechada. Depois que eu comecei a perceber que eles só poderiam sair dali quando eu tomasse uma ação, uma iniciativa, eu comecei a entender que o grande papel disso tudo era eu decidir, eu dar o primeiro passo. Porque o papel aqui escrito, muito bonito, viu? Por sinal, eu deixava muito organizado. Sem eu tomar a decisão de agir, nada iria acontecer. Durante muito tempo foi assim. Quando eu comecei a perceber que tudo era através do primeiro passo, as coisas começaram a mudar. Então, eu fui dono de empresa, já tive empresa, já fechei empresa, já fui funcionário de empresas nacionais, de multinacionais, já estudei fora, já fiz 2 pós-graduações, MBA, quer dizer, tudo aquilo que eu realmente queria fazer, eu fui conquistando. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte aqui. E você, meu amigo? Você está tirando o projeto da sua gaveta ou da sua mente para colocar em prática? Porque o tema de hoje que eu escolhi é fracasso. A nossa vida não é um fracasso o tempo todo, como também não é um sucesso o tempo todo. Muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde. Mas é com esse ganho e perda é que a gente vai evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo, para que a gente vá tendo mais capacidade de alcançar o nosso fracasso. Tenha certeza, como eu tive também, eu tinha muito mais medo de fracassar do que o próprio fracasso. Eu tinha medo do que as outras pessoas iam pensar se eu fracassasse. Eu tinha medo do que minha esposa, meus filhos, meus familiares iam pensar de mim se eu fracassasse. E tenha certeza, eu fracassei algumas vezes. Muitas vezes eu dizia, caramba, eu tenho tanto conhecimento, tenho tanta experiência, tenho tanto estudo. Muitas vezes eu faço consultoria, dou mentoria, eu digo às pessoas o que tem que fazer e eu fracassei aqui e acolá. Mas eu comecei a entender também que isso faz parte do processo, que é o processo de aprendizagem. A gente precisa perder para poder parar, refletir, analisar, retomar a nossa rota e seguir em frente. Eu lembro um fato bem interessante, eu tive uma empresa com alguns sócios, há muitos anos atrás. E nós não conseguimos levar essa empresa, tivemos que fechar. Um dos sócios disse assim para mim, Rinaldo, nunca mais eu quero ter empresa, nunca mais eu quero empreender, nunca mais eu quero abrir sociedade com ninguém. Eu sou amigo dele até hoje, mas eu pensei diferente. Ou seja, um outro olhar. Se eu errei aqui, eu tenho a capacidade de entender que este erro eu não vou repetir. Então, os erros, os fracassos, é para que a gente tenha a capacidade de escolher um novo caminho, que a gente tenha um novo olhar diante dos nossos desafios. Não tenha medo, você foi feito para ter sucesso.
Agora, para chegar até lá, precisamos passar por alguns passos. Ter consciência do que realmente eu quero, saber onde eu estou, onde realmente eu preciso ir, pagar o preço. Você realmente deseja pagar o preço? Se esforçar, trabalhar, muitas vezes, trabalhar todos os dias, sem descanso, mas é entender que o prazer do sucesso vale tudo a pena. Por isso que é tão importante você entender o que você realmente quer para a sua vida. Ah, Reinaldo, eu estou satisfeito. Tudo bem, estou satisfeito com a minha vida, não quero ter nada, não quero fazer nada. Tudo bem, a decisão é sua. Mas tenha certeza que sucesso não é grande sucesso. Sucesso, ele começa com sucessos pequenos na nossa vida. Conquistar a mulher amada é um sucesso. Casar é um sucesso. Ter filho é um desejo, é um objetivo, é uma vontade, é um sonho. Constituir família, construir o seu primeiro negócio, passar numa prova difícil, ter uma certificação, uma formação, uma pós-graduação, tudo isso faz parte do que significa sucesso. E muitas vezes, meu amigo, você não tenta, e muitos outros não tentam, o medo do fracasso. O fracasso, ele não é um fato, ele não é uma pessoa, ele é uma atitude. Ele é um momento. Que aquele momento não quer dizer que vai ser fixo para a sua vida como um todo, para sempre. Não. Você pode mudar durante esses percalços. O fracasso não é entender que você não tem capacidade. Não é isso. É que naquele momento você começou a entender que precisava ter mais habilidade, mais conhecimento e mais atitude para alcançar aquilo que você não alcançou. O fracasso não quer dizer que você não tem mais tempo. Não. Quer dizer que o que você vai realizar vai levar um pouco mais de tempo. Então você pode sempre recomeçar. Eu digo a você que na história nós tivemos várias pessoas de grande sucesso. Vou dar um exemplo. Thomas Edison fracassou centenas de vezes para conseguir entender que, em determinado jeito, ele criou a lâmpada elétrica. E ele achou tão pouco que ele construiu, ele criou uma empresa. Que essa empresa é tão viva hoje, chamada General Electric, a famosa GE. Então ele entendeu que o fracasso de não ter conseguido naquelas centenas de tentativas era uma maneira de entender que aquela maneira eu poderia fazer diferente. E é isso que moveu Thomas Edison, esse grande inventor. E porque também nós não podemos mover a nossa vida para que façamos diferente. Então você pode fazer a diferença. Agora, você precisa tomar a decisão de dar o primeiro passo. Não tenha medo do fracasso. Use o fracasso como um impulsionador, como um encorajador para que você comece. Dê início. Não tenha medo. Quando você estiver no meio do processo, você vai dizer: caramba, se eu soubesse que era mais fácil do que eu pensava começar a fazer, eu não tinha esperado tanto tempo. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu fiz essa mesma frase para mim mesmo. Rinaldo, se você entendesse que o prazer de fazer acontecer era muito maior do que o temor do medo e do fracasso, eu já deveria ter iniciado muitos anos atrás. Mas a gente só começa a ter essa percepção quando nós começamos a amadurecer e a desenvolver. Né? Então, tente. Não tenha medo. Você pode. Você consegue.